Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Pai querido, já na Tua presença, já sentindo a influência poderosa do Espírito Santo, estamos aqui Te adorando, estamos aqui aos Teus pés para aprender de Jesus. Estamos aqui pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que ao abrirmos a Tua Palavra, mais uma vez o Espírito Santo venha dar-nos mentes claras, abertas, que discirna a verdade, o ensino que o Senhor tem para nós hoje. Supra as necessidades dos Teus filhos, que todos aqui sejam supridos e fiquem contentes, felizes, satisfeitos com Jesus, que é tudo em todos, pois é nele que pedimos. Amém. Amém. O título da mensagem para esta manhã, queridos, é Vida Vitoriosa. Chega de ter mente de perdedor. Chega de ter mente de derrota, mente de fracasso. Chega de repetir, não posso, não consigo, não tenho forças, eu desisto. Vamos olhar para Jesus Cristo e vamos pedir a Ele a mente de vencedor que Ele tem. Porque é exatamente isso que você e eu precisamos, mente de vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Eu aprendi a viver, como disse Paulo, na riqueza e na pobreza, no sofrimento e na glória. Eu aprendi a ter muito e a ter pouco. Eu posso todas as coisas, disse Paulo, qualquer coisa, naquele que me fortalece, em Jesus Cristo. Queridos, Deus quer que você tenha uma mente de vencedor. Quando você lê o Apocalipse, você vai descobrir naquelas 7 igrejas do Apocalipse que existe ali, em todas elas, uma mensagem se dirigindo ao vencedor. Ao vencedor darei isso, ao vencedor farei aquilo. Deus está te dando, te oferecendo uma mente de vencedor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, e vamos ler os versos 11 e 12. Efésios capítulo 6 e os versos 11 e 12. Aqui nós lemos Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, Deus está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra ser humano, não é contra homens e mulheres. O nosso inimigo é Satanás. E nós estamos lutando contra o príncipe, contra as hostes espirituais do mal. Um ser humano só pode lutar e ser vitorioso quando ele luta com outro ser humano. Não tem como você ser vitorioso lutando contra um anjo, porque o anjo não tem como você pegá-lo, o anjo não tem como você acertá-lo. O anjo é invisível, ele aparece e desaparece, não tem paredes para ele. Ele pode estar na sua frente ou atrás e te dar um golpe e você fica um bobo na mão de um anjo, um joguete, marionete. Ele brinca, Satanás brinca com seres humanos que querem brigar com ele, querem lutar com ele. É uma luta desigual, é uma luta ridícula, é uma luta injusta, é uma luta perdida. Porque fracos pecadores, nós não temos forças para enfrentar o príncipe das trevas. Na Bíblia, nós temos um exemplo que é Davi. Davi teve uma luta ridiculamente desigual quando ele foi enfrentar Golias. Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel,
o capítulo 17 e o verso 4, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o verso 4. Aqui diz que Golias, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Queridos, 6 côvados e mais 1 palmo de altura significa que Golias media 3 metros e 11 centímetros. É muita altura. É muita altura. E quando você vê que Davi, uma pessoa de estatura normal, quem sabe lá 1,70 m, que é uma estatura média, se dispôs a enfrentar Golias, todos começaram a rir, caçoar, ridicularizar, porque realmente era uma luta ridícula. O rei Saul percebeu que ia ser um fiasco aquela luta. Maior foi o fiasco ainda quando o rei Saul quis vestir em Davi a armadura dele. Pior ainda, porque aí Davi não podia nem andar. Queridos, por que nós, os Davizinhos modernos, por que nós ainda insistimos em lutar contra o Golias chamado Satanás? Então não é para lutar contra Satanás, pastor? A Bíblia não diz que eu devo lutar contra ele. A Bíblia não diz que eu tenho que lutar contra ele. O que a Bíblia diz está em Tiago capítulo 4, verso 7. Abra sua Bíblia. Em Tiago capítulo 4 e o verso 7. Vamos nos ater exatamente ao que está escrito na Bíblia. Aliás, queridos, essa luta com Satanás é uma luta que não é nossa. Essa é uma luta de Jesus. Essa luta, essa guerra, não começou aqui na terra, começou no céu. Nós não existíamos ainda quando começou essa guerra entre Cristo e Satanás. Portanto, é muito antiga. Leia aí em Tiago capítulo 4 e o verso 7. Nós lemos aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro passo: sujeite-se, se submeta a Deus. Segundo passo: resistir ao diabo. E terceiro: ele fugirá de vós. Não está claro aqui? O primeiro passo, a primeira atitude do cristão, a primeira atitude de uma mente vitoriosa é não lutar contra o diabo. Quem tem a mente de lutar contra o diabo já tem uma mente de perdedor, porque você já sai na desvantagem. Um ser humano fraco, defeituoso, com natureza pecaminosa, querer lutar contra o príncipe das trevas. Mas o que Jesus está dizendo é que você pode e você deve se submeter a Deus. Esta deve ser a nossa primeira preocupação. Como é que eu me submeto a Deus? Quando eu entrego a minha vontade para Jesus. Quando eu coloco minha vontade nas mãos de Jesus. Quando eu me ajoelho diante de Jesus Cristo e digo: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o vitorioso. Tu tens mente de vencedor porque nunca fracassaste. Nunca fracassaste. Dá-me a Tua vitória. Deixa-me apossar da Tua vitória. Deixa-me, Senhor, me apropriar da Tua vitória. Acredita para mim a Tua vitória. Deixa-me, Senhor Jesus, me esconder atrás de Ti. Escondendo-me atrás de Ti. Para que quando Satanás vier com suas tentações, ele veja Jesus. E ele fugirá de vós. Nós temos que nos valer daquele que venceu, que é Jesus. Submetei-vos a Deus, submeta-se a Jesus. Resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus. Qual é o nosso dever? Parece que está repetindo, não é? No verso 8 repete a primeira ordem do verso 7. Submeta-se a Deus. No verso 8 diz o quê? Chegue-se a Deus. Eu não preciso me aproximar do diabo. Eu não tenho que correr contra ele. Eu tenho que me achegar de quem? De Jesus. Achegue-se a Deus. E ele se chegará a você. Queridos, Davi venceu porque ele tinha consciência da sua fraqueza. E não somente tinha consciência da sua fraqueza, mas ele fez mais do que isso. Ele buscou força e poder no Onipotente. Abra sua Bíblia agora no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e vamos ver aqui os versos 45 a 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e os versos 45 a 47. Todos acharam? Vamos ler juntos. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está vendo o que é uma mente de vencedor? Eu não venho contra você em mim mesmo, em minha força, com a minha estratégia, com as minhas artes marciais, com as minhas armas. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o que mais? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O verso 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Esta é uma parte que os pais não gostam de contar para os filhos na historinha das crianças, né? Eu tenho visto que eles escondem essa parte. Por que esconder aquilo que a Bíblia não esconde? Eu vou te tirar a cabeça. Davi tirou a cabeça e mostrou a cabeça. Queridos, essa é a vida. A vida é assim. Não adianta querer esconder as coisas. A vida é desse jeito mesmo. Aqui diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Palavras fortes, palavras de quem tem mente de vencedor. Vocês já imaginaram que este Davi já era o Davi que tinha sido ungido pelo Espírito Santo? Vocês ligam uma coisa com a outra? Que quando alguém é ungido pelo Espírito Santo, quando alguém está cheio do Espírito Santo, não é a força dele, é a força de Deus. Quando ele fala, não é a fala dele, é a fala de Deus. Porque as pessoas às vezes não ligam uma coisa com a outra. A unção de Davi, ele não era rei ainda, mas ele já tinha sido ungido rei de Israel. E queridos, ele matou um leão. Ele agarrou o leão pela barba do leão e matou o leão. Ele não era um Sansão, não. Ele era um homem de forças normais. Mas ele era ungido do Senhor. E Deus age através dos ungidos do Senhor. Amém. E você pode estar pensando: ah, que pena, mas eu não sou ungido do Senhor. Mas você pode ser ungido do Senhor. Amém. Ungido do Senhor é aquele que pede, aquele que busca, aquele que quer. O Senhor
nos afirma em sua palavra que nós vivemos na era do Espírito Santo. Não estamos no Antigo Testamento, que o Espírito Santo não era derramado sobre todo o povo, e sim somente sobre pessoas específicas para missões específicas. Mas nós vivemos no Novo Testamento, na era do derramamento do Espírito Santo para qualquer um, para todo aquele que pedir, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Amém. Nós estamos vivendo num período da história da terra em que Deus está desejoso para dar o Espírito Santo. Sabem quando você pede uma coisa que Deus já está desejoso de dar? Ele está ávido por derramar sobre você o Espírito Santo. Só está esperando o quê? Pedir. A petição. A confissão dos pecados. A renúncia do próprio eu. Esvaziar-se do eu. Para que Ele possa encher você do Espírito Santo. E aqui diz o verso 47, irmãos. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eu quero chamar a atenção sua para esta frase. Porque do Senhor é a guerra. Não é minha, não é sua. A guerra é do Senhor. Quando você é atacado por Satanás, Jesus olha lá de cima e diz: calma lá. A culpa não é nenhuma, não tem nada de culpa desse meu irmãozinho ali. Esta guerra, esse ataque de Satanás sobre ele, é um ataque sobre mim. A questão é entre eu e Satanás. E eu não vou deixar que Satanás se prevaleça, tirando vantagens desse meu querido irmão, que tem seus defeitos, tem suas falhas, tem seus fracassos. Se ele clamar pelo meu nome, se ele clamar pelo meu nome, o santo e venerável nome de Jesus, nome forte, eu virei em socorro dele e o libertarei, porque Satanás é um poder vencido, porque Satanás já tem a sua cabeça esmagada, a serpente já tem a sua cabeça esmagada. Jesus só fica esperando pelo seu grito de socorro. E Ele está justo aí, do seu lado. Porque do Senhor é a guerra, não é nossa, é dele. De onde veio essa coragem de Davi, queridos? De onde veio essa coragem, essa ousadia, esse destemor? Lembre-se que os irmãos de Davi eram mais velhos, mais fortes, mais altos, mais habilitados para a guerra, e todos estavam tremendo de medo. E por que Davi não? Porque Davi passava tempo com Deus. Davi passava tempo com Deus. Olha, aqueles que sabem o que é apacentar ovelhas, quando viajamos pela Palestina, nós pudemos contemplar esta cena dezenas de vezes. Passando de ônibus ou de carro, nós vimos ali um rebanho de 15 ou 20 ou 50 ou 100 ovelhas, e lá mais distante, sentado numa pedra ou debaixo de uma árvore, um pastor ou uma pastora, muitas mulheres cuidando do rebanho. Fazendo o quê? Nada. Passa o dia todo ali fazendo o quê? Nada. Não tem o que fazer. É muito boring. É muito enfadonho cuidar de ovelhas. Porque as ovelhas ficam quietinhas ali, aquele silêncio. Imagine o que Davi fazia nestes dias, meses e anos cuidando das ovelhas do seu pai. Compondo hinos de louvor,
pegando a sua harpa e tocando hinos e cânticos de louvor a Deus, queridos. Davi era um homem que tinha comunhão com Deus, que louvava a Deus. Por isso ele pôde matar um leão. Por isso ele pôde matar um urso. Porque em nome do Senhor dos Exércitos, ele também matou o quê? Um Golias. Queridos, a luta contra o Golias, que é Satanás, é de Jesus. Isso começou há muitos milênios atrás no céu. Eu quero que você leia comigo agora em Hebreus capítulo 2. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2. O livro de Hebreus fala que nós temos um irmão, que é o irmão mais velho, que compra as nossas brigas e que se levanta em nossa defesa. Esse irmão mais velho é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, verso 11. E um dia alguém me escreveu na internet: Pastor Samuel, o senhor diz que Jesus é o nosso irmão mais velho? Jesus não é nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso Salvador. Sim, Ele é o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso irmão. É carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. E não se envergonha de ser nosso irmão. Hebreus capítulo 2, verso 11, diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados. Quem é que santifica? Jesus. Quem são os santificados? Você e eu. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. E o verso 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isto ele fez. Aniquilou aquele que tem o império da morte, Satanás. Jesus é o vitorioso. Ele é o nosso irmão mais velho. E nós temos que apelar para o nosso irmão mais velho. Você, quando criança, se você teve um irmão mais velho, você, quando criança, quando alguém o ameaçava na rua, você não costumava dizer: você vai ver, eu vou chamar o meu irmão mais velho. O irmão mais velho era o herói. Queridos, o nosso irmão mais velho é o herói, Jesus Cristo. Mas às vezes nós vivemos tão longe deste irmão mais velho. Às vezes nós conhecemos tão pouco esse irmão mais velho. Às vezes nós conversamos com ele raramente, que não confiamos nele o suficiente. Não temos essa intimidade de chamá-lo para a hora que precisamos, de pedir para ele o que precisamos. Não existe essa intimidade, essa amizade. E cristianismo é isso. Cristianismo é uma amizade íntima com Jesus, ao ponto de você pedir o que quiser, buscá-lo a hora que você precisar, porque ele é o nosso irmão mais velho. As melhores técnicas marciais são como nada, armas são como nada, nada atinge Satanás. É unicamente se submetendo a Jesus. Eu quero convidá-lo para que leia comigo agora, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 4. Todos acharam? Vida vitoriosa. Qual é a vida vitoriosa? Capítulo 5 de primeira carta de João, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Interessante que a Bíblia não diz que todo aquele que é nascido de Deus às vezes vence o mundo. A Bíblia não diz todo aquele que é nascido de Deus poderá vencer o mundo. Não. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ponto final. Deus só oferece para você, que é nascido, gerado pelo Espírito Santo, vitória. Mente de vencedor. Vence o mundo. Ou vence ou vence. Não existe derrota.
Se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, se eu me escondo nele, eu apelo para o meu irmão mais velho, não existe derrota, só existe o quê? Vitória. Por isso, às vezes eu não entendo as pessoas que ficam meses após meses dizendo: eu não consigo, pastor, está duro, eu não consigo vencer, o que eu faço? Eu falei: meu irmão, se apegue a Jesus. Mas o que significa se apegar a Jesus? As pessoas não sabem o que é se apegar a Jesus. As pessoas não sabem o que é passar uma hora aos pés de Jesus. As pessoas não entendem esse linguajar. Dedique pelo menos 1 hora, 2 horas por dia entesourando a Bíblia, memorizando a Bíblia, repetindo as promessas da Bíblia, louvando a Jesus, cantando hinos a Jesus. Satanás está de olho em você. Ele está de olho em você à noite quando você vai dormir, está de olho em você de manhã quando você se levanta. São os principais momentos em que ele presta atenção em você, porque ele quer saber como é que você vai dormir à noite. Com o último capítulo da novela? Ou assistindo um filme de Hollywood? Então ele diz: coitado, esse já é meu. Porque ele tem a noite toda para trabalhar na sua mente através do espírito maligno, porque a tua mente está entregue a ele. Porque da forma como você dorme à noite, você autoriza ou a Satanás ou ao Espírito Santo trabalhar na sua mente. E você vai se levantar na manhã seguinte com mente de vencedor ou com mente de perdedor. Ele observa quando você acorda de manhã. O que é que você faz? Qual é a parte do seu corpo que primeiro toca o chão do seu quarto? Existe uma frase repetida por um pastor na semana de oração, e as crianças todas repetiam. E eu, quando cheguei no Brasil, o sobrinho meu, de 6, 7 anos, ele dizia: cai de joelho da cama, levanta e cai de joelho, porque a primeira coisa que você faz quando se levanta de manhã é cair de joelho. Satanás está observando. Ele diz: hoje não vai dar, porque ele vê você orando, não aquela oraçãozinha de 1 minutinho, de 3 minutinhos, 5 minutinhos, queridos. Nós estamos falando aqui de comunhão. Quando você adora a Deus, quando você canta os hinos de louvor a Deus, quando você derrama o seu coração, entrega a tua vontade a Jesus Cristo, e você pede que o Espírito Santo venha habitar em você. E então Satanás diz: não vai ser hoje, porque quem começa o dia desse jeito, ele não vai lutar contra mim. Ele se submeteu a Deus e ele vai me resistir. E só me sobra uma alternativa: fugir. Nós somos muito apressados em lutar contra Satanás, lutar contra o pecado. Pessoas dizem: pastor, eu estou lutando contra o pecado da pornografia. E não são poucos, irmãos. Não são poucos os que me escrevem falando disso, da pornografia, da masturbação, enfim, queridos, são dezenas e dezenas que lutam, e eles dizem: há meses estou orando, há meses eu não consigo me libertar. Queridos, você está lutando contra o pecado. Essa é a luta fracassada. A luta fracassada é a luta contra o pecado. Essa não vence o mundo. Vamos terminar de ler esse verso, capítulo 5, verso 4, da primeira carta de João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você tem que ter plena certeza se você é nascido de Deus ou não. Não sei. Como não sabe? Como não sabe? Há pessoas que questionam. Não, pastor, não é assim. Tem que ter a certeza da salvação. Eu falei: como é que não é assim? Não posso ter a certeza da salvação? É pecado ter a certeza da salvação? Diga para sua esposa:
Experimenta só dizer para ela: querida, eu não sei se eu te amo ou não, não é? Ah, é? Vai lá para o sofá. E do sofá vai para onde? Para fora. Como é que você vai dizer para a tua esposa, não sabe se a ama ou não? Como é que você vai dizer para Jesus, Jesus, eu não sei se eu te amo ou não, se tu és o meu Salvador ou não? Você não sabe? Queridos, quem ama Jesus Cristo e que tem a plena certeza de ter recebido a Cristo como Salvador, é nascido de novo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele tem mente de vencedor. Amém. Mente de vencedor. Ele tem certeza das coisas. Tem certeza. Ele aborrece Satanás. Ele decide aborrecer Satanás. No começo você aborrece Satanás por decisão mental, mas você ainda gosta dele. Você aborrece drogas, aborrece pornografia, aborrece... Você decide aborrecer, mas ainda gosta destas coisas. Mas vai chegar um momento de comunhão com Jesus Cristo, que você não vai deixar de usar ou fazer tais coisas somente por decisão mental, porque você mesmo não vai querer mais aquilo. Você sente nojo daquilo. Sente nojo. Mas isto é um processo. Por isso diz aqui, queridos, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Não é lutar contra o pecado, não é lutar contra Satanás, mas é lutar com Jesus. Qual é a luta com Jesus? É a luta de Jacó. Jacó foi libertado de Esaú, seu irmão, que estava vindo contra ele com um exército para matá-lo. Jacó foi libertado do seu irmão Esaú porque lutou contra Esaú? Sim ou não? Não. Não houve luta contra Esaú. Mas como é que a vitória foi alcançada? Porque Jacó saiu vencedor. Mas a vitória de Jacó aconteceu antes de se encontrar com Esaú. Antes. Lá no Peniel. Tem que existir um Peniel na sua vida, meu irmão. Se você ainda não tem um Peniel na sua vida, você não sabe o que é vitória. Porque tem que ter um Peniel. Quando Jesus Cristo te toca, quando Jesus Cristo muda o teu nome, muda o teu caráter. Porque Jesus falou: não te chamarás mais Jacó. Que quer dizer enganador. Tua vida, Jacó, tem sido uma farsa, uma mentira. Mas o teu nome será Israel. Porque como príncipe lutaste e saíste vencedor. Mas Jacó não estava lutando contra Satanás, contra o pecado. Jacó estava lutando contra quem? Não é contra, com, lutando com. É diferente lutar contra e lutar com. Jacó estava lutando com Jesus. E quando você luta com Jesus, isso se chama luta da fé. Essa é a luta que vence o mundo, a nossa fé. Essa luta sim traz vitória. Porque você sai transformado dela. Jesus Cristo dá para você a mente dele. Dá para você o caráter dele. Nunca mais Israel foi enganador, porque Jacó, o enganador, ficou para trás. Mas ele passou pelo Peniel. E o Peniel deixa marcas para sempre na nossa vida. Vocês se lembram que Jacó saiu mancando? Ele saiu aleijado dessa luta com Jesus. Lutar com Jesus nos deixa muitas vezes aleijados. Intencionalmente, Deus nos aleija. Intencionalmente, Deus faz algumas coisas na nossa vida que nos lembram o resto da vida. Para que não se esqueça daquela noite do Peniel, do Vale do Jaboque. Queridos,
Jacó ficou mancando o resto da vida dele. Mas ele saiu vitorioso. Deus quer mudar a sua vida. Mas mudar a vida dói. Dói. Aleija. Aleija. Humilha. Já pensou quando Jacó chegou na presença de Esaú? Ele chegou o quê? Mancando. Esaú deve ter olhado para ele: o que aconteceu? O que está acontecendo? Não estou entendendo. E Jacó estava arrastando a perna. Tinha condição de lutar contra Esaú? Nenhuma. Se não tinha antes, muito mais agora. Mas por que é que ele saiu vencedor? Porque quando você luta com Jesus, a luta da fé, Jesus faz o resto. Ele deu uma visão para Esaú à noite, e naquela visão Deus disse para Esaú: não toques em Jacó, ele é meu. Esaú recuou. Esaú recuou não porque era bonzinho, não, irmãos. Esaú e o seu bando eram os bandidos do deserto. A capital do império, do reino de Esaú é Petra. Todas as caravanas que passavam pelo deserto, eles atacavam, pilhavam e fugiam para a capital deles, Petra, uma cidade de rocha. Queridos, Esaú era profano, a Bíblia diz. Então não era porque ele era bonzinho, é que em resposta da luta de Jacó com Jesus, Jesus deu um sonho para Esaú e disse: não toque na vida de Jacó, porque ele é meu. É de Deus a nossa luta, irmãos. Vocês já entenderam isso, queridos? Que é de Deus a nossa luta, não é nossa? Em Cristo somos mais do que vencedores, mas nós temos que ter a mente de Jesus, e leva tempo para ter a mente de Jesus, não é do dia para a noite. É um processo de dormir com Jesus, de levantar com Jesus, e durante o dia estar conversando com Jesus Cristo, cantando hinos. Queridos, isso é ter mente de vencedor. Sujeitai-vos a Deus, e então vocês poderão resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Permanecei em mim, disse Jesus. Esse é o segredo. Permanecei em mim, disse Jesus. E tudo o que quiserdes e pedirdes, vos será feito. Amém? Amém? Amém. Que Deus te dê a mente de Jesus, mente de vitória, de vencedor. Aleluia, irmãos. Aleluia.